Ministério Público do Trabalho tem acompanhado, desde lá, antes do primeiro turno, a movimentação e relatado casos de assédio eleitoral. E hoje soltou um balanço, né, nessa véspera de eleição. É isso, Cris. Contagem regressiva, vai ter o segundo turno para a presidência da República e também em 12 estados os governadores estão disputando a vaga aí no segundo turno. Como você disse, o Ministério Público do Trabalho divulgou um balanço que mostra uma explosão no número de casos de assédio eleitoral, quase 3.000% de alta. Só para você ter uma ideia, Cris, no primeiro turno eles registraram 61 casos de violência, 61 casos de violência, de assédio, que é quando um funcionário, um trabalhador, ele é pressionado, coagido pela empresa a votar assim ou assado naquele ou no outro candidato, sofre com ameaça, com promessas de benefício, é coagido mesmo, né? A decidir o que ele vai digitar lá na urna por conta da pressão das empresas. Então, o número de queixas saltou de 61 no primeiro turno para 1.789, agora, de 2 de outubro para hoje. É impressionante a diferença, um aumento bastante expressivo. O canal de comunicação de denúncias deve estar funcionando bem, né? Obviamente, também tem esse fator que pode influenciar, mas o que acontece é que, segundo o Ministério Público do Trabalho, os empregadores estão fazendo essa pressão que é ilegal, né? Eles podem, inclusive, ser punidos pela Justiça Eleitoral, pela Justiça do Trabalho. A pena pode chegar a 4 anos de prisão mais multa. Então, nenhum funcionário pode ser submetido a qualquer tipo de pressão para votar em um candidato ou outro candidato. Isso não é permitido por lei. Então, além das queixas entre os 2 turnos, também cresceram o número de empresas que foram denunciadas. Passou de 52 para 1.388 empresas. O Sudeste é o que registra o maior número de denúncias, depois vem o Sul e depois o Nordeste. E entre os estados, com o número isoladamente, Minas Gerais é o que tem o maior número de queixas enviadas ao Ministério Público do Trabalho, quase 500. Depois vem o Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Então, é importante destacar que essas denúncias aumentaram bastante e que, de novo, as empresas que cometem esse tipo de irregularidade podem ser punidas, os empregadores podem ser punidos com prisão e também com multa. É absurdo assediar um funcionário e discutir. A gente está vivendo num momento que é complicado, né, Cris, falar sobre política, e ganhou esse tom de nós contra eles há poucos anos. Não precisa ser assim, viu, minha gente? Vocês podem gostar de um candidato, do outro, ter a sua preferência política e conviver amigavelmente no trabalho, com os vizinhos, né? E a gente tem que resgatar essa capacidade de respeitar a opinião do outro sempre, Cris. Acho que é a grande lição que nós estamos enfrentando em 2022. Tomara que consigamos todos passar por isso bem e que domingo chegue logo.